Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez, nesse finalzinho de manhã, início de tarde, para cumprirmos mais uma vez esta orientação do Senhor, que é o culto ao meio-dia. Estamos na semana do culto ao meio-dia, finalizando neste sábado. E neste mês estamos orando pelos pastores, pelas suas famílias, pelos ministérios, pelos ungidos. Conosco nessa manhã, nesse finalzinho de manhã, início de tarde, nesse culto, estamos recebendo o ungido Samuel Detman. Aqui um cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Amém. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor a todos que nos estão ouvindo. Nós vamos dar início então a esse culto e eu peço ao ungido para que possa estar clamando ao Senhor para darmos início a mais esse culto ao meio-dia. Amém. Vamos iniciar nosso culto clamando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus e diante do Senhor nós apresentamos as nossas vidas e pedimos, Senhor, sobre nós a Tua bênção, que o Espírito Santo do Senhor possa sondar os nossos corações e que possamos estar em comunhão com a alegria do Espírito Santo em nossos corações. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me purificar. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me libertar. Põe teu sangue em mim, Senhor. Põe teu sangue em mim e dá-me libertação e uma plena Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início então às intercessões, às orações. Eu peço ao ungido Samuel para que possa estar orando, né? E lembrando mais uma vez que neste mês estamos orando pelos pastores, pelos seus ministérios e suas respectivas famílias. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor todos os ministérios, pastores, ungidos, as famílias. Senhor, nós clamamos ao Senhor que o Senhor possa preservar a vida de todos os teus servos. Senhor Deus, que o Senhor possa dar todo o livramento, repreender, Senhor Deus, as opressões deste mundo, as lutas. Pedimos, Senhor Deus, também pela saúde física, Senhor Deus, nos lares, nas famílias, Senhor Deus, dos pastores, dos ungidos, que o Senhor possa preservar a vida de cada um dos teus servos. E também pedimos, Senhor, por aqueles que viajam, Senhor Deus, que vão levar a Tua palavra, Senhor Deus, que possam ir debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Assim oramos pelos ministérios, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, também levantamos uma intercessão em prol de levantamento de obreiros, diáconos, pastores, ungidos. Pai querido, as necessidades são muitas. E nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa levantar servos valentes, Senhor, que estejam dispostos a realizar a Tua obra, Senhor, aqui no Brasil e também no exterior. Servos que possam estar, Senhor, dispostos a cuidar das suas ovelhas, cuidar, Senhor, dos seus filhos, Senhor, que possam estar levando Amém. a palavra do Senhor nos quatro cantos desse mundo. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora é o momento da oração silenciosa. Você vai estar colocando diante do Senhor a sua necessidade familiar, seu esposo, seus filhos, seu trabalho, sua saúde, uma bênção que você precisa. É momento de oração.
Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 46. A palavra do Senhor, ela diz assim: e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Nós vamos ler também o versículo 49. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Irmãos, a palavra aqui nos fala a respeito de um achado, o achado mais importante que um homem pode ter na sua vida. Aqui diz que, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha para adquirir esta pedra. E os versículos seguintes dizem assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E, irmãos, aqui a palavra ela é muito clara para nós quando nós encontramos a pérola de grande valor. Quando nós encontramos Jesus, a palavra, nós encontramos o consolo. Então, tudo aquilo que nós tínhamos de valor material, aquilo que era nosso, né? Muitas vezes a nossa ironia, muitas vezes o nosso ego, a vaidade. Então, nós deixamos tudo isso de lado, vendemos tudo isso para adquirirmos esta pérola. E por que nós queremos esta pérola? Porque ela preenche todo o vazio da nossa alma, do nosso dia a dia. Essa pérola é tudo para nós, é a luz para a nossa caminhada, a palavra de consolo, é a nossa salvação. Então, tudo na nossa vida se resume nesta pérola que é o Senhor Jesus. E é interessante, e nós queríamos observar dois personagens da palavra que falam de duas escolhas. Para nós termos a pérola de valor, nós temos que fazer uma escolha. E essa escolha é vender aquilo que nós temos, aquilo que muitas vezes é um valor muito grande para nós. É a nossa razão e tanta coisa como nós já falamos. Eu queria lembrar aqui do jovem, a palavra chama, de um mancebo rico, de qualidade. Esse mancebo foi procurar Jesus para perguntar a ele o que ele precisaria para herdar a eternidade. Então Jesus disse para ele: olha, você observa a lei, você vê os mandamentos e tal. Ele falou: tudo isso eu já vejo. Mas Jesus disse assim: olha, mas é interessante que esse mancebo, ele volta e diz: mas isso aí eu já faço. Como se ele já estivesse fazendo alguma coisa assim que fosse grande. Mas ele não estava fazendo nada, ele não tinha entendido ainda o propósito de salvação. E então Jesus disse para ele: olha, já que você está preocupado e você quer a eternidade, então você vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí esse jovem rico que tinha muitos bens, o que ele fez? Ele saiu dali triste, ele saiu dali desconsolado, porque o Senhor tinha dado uma palavra para ele. O Senhor, obviamente, não queria que ele vendesse nada, ele só queria conhecer. Na verdade, Jesus já conhecia a intenção do coração dele. E então ele sai dali triste, ele sai dali sem aquilo que ele tinha de buscar, porque na verdade ele estava indo ali achando que ele já tinha alguma coisa, achando que ele já tinha esse bem que ele precisava. E nós vamos também observar agora outro servo, já vamos chamar de servo, né? Que é um outro personagem chamado Zaqueu. E Zaqueu também foi procurar Jesus. Zaqueu também foi ver quem era Jesus. E Zaqueu, para ver Jesus, ele subiu numa árvore. E Jesus, então, passando naquela cidade ali, passando ali debaixo daquela árvore, ele olhou para cima e chamou Zaqueu. Zaqueu, desce, porque hoje eu quero pousar na tua casa. Zaqueu imediatamente desceu, e a palavra diz que ele desceu com o coração alegre, rejubilando, porque Jesus chamou ele pelo nome. Jesus falou assim: olha, Zaqueu, desce aqui que eu quero falar com você. E é interessante quando esse encontro, quando nós damos oportunidade para que esse encontro aconteça,
o nosso coração ele rejubila. E então Jesus ele vai à casa de Zaqueu. E Zaqueu ele compreendeu tudo muito rápido. Zaqueu compreendeu que ele não era nada e tudo aquilo que ele tinha não tinha valor algum. O valor que ele precisava estava ali na frente dele, que era o próprio Senhor, era a pérola que ele estava adquirindo naquele momento. E então o que Zaqueu disse? Olha, eu vou vender tudo que eu tenho, aquilo que eu defraudei a alguém, e vou dar para os pobres. Então ele entendeu exatamente que tudo que era material, aquilo que era a sua razão, o seu ego, a vaidade, tudo aquilo que ele tinha, não tinha valor nenhum, porque a alma dele não dependia daquilo. A alma dele precisava daquela pérola de valor. Ele vendeu tudo para ter, que era o próprio Senhor Jesus, que se revela para ele e se apresenta para ele. A palavra, né? Ela diz que luz para o meu caminho e palavra para que eu possa não me confundir. E então Jesus, ele diz ali, ó, hoje veio salvação a esta casa, né? Então Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E nós observamos que muitas vezes, muitos vão à igreja, ali entram, saem, o Senhor fala, tem um encontro com Jesus, mas não muda muita coisa porque não querem deixar aquilo que tem possuído, que são materiais, que são os pensamentos, algumas coisas que acham que são de valor, mas na verdade o valor maior que nós temos encontrado é aquele que preenche a nossa alma e aquele que vai nos levar para a eternidade. Jesus, então, ele vem como uma pérola de grande valor, nós a aceitamos, nós compramos e queremos todos os dias. Todos os dias nós deixamos aquilo que é nosso, deixamos de lado porque nós agora temos o bem maior, que é a pérola de valor, que é o Jesus que veio para salvar o homem do seu pecado, da sua aflição. E outra coisa, irmãos, não tem nada para substituir aquele que enche o vazio da nossa alma. E esse é só Jesus, aquele que Zaqueu conheceu e valorizou. Nós o conhecemos e valorizamos e buscamos todos os dias a valorizar, porque é o que preenche a alma, o vazio da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome, agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de um dia conhecer o Senhor. E nós Te louvamos porque entendemos essa tão grande salvação. E nós deixamos as coisas de lado porque o nosso interesse é estarmos em comunhão com o Senhor e estarmos caminhando para a eternidade. Por isso, Senhor, nós Te bendizemos, porque o Senhor nos deu essa condição. O Senhor não olhou para aquilo que éramos, mas o Senhor tem olhado para aquilo que somos por causa do poder do sangue de Jesus que é em nossas vidas. Assim nós Te bendizemos em nome de Jesus. Amém.